Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro, que aborda os processos nos tribunais. Estamos mais precisamente vendo os recursos. Já superamos a análise da teoria geral dos recursos e vamos começar no vídeo de hoje os recursos em espécie, começando pela apelação, como está destacado na tela aí para os senhores. Vamos a ela, portanto. A apelação é o recurso em regra cabível em face das sentenças proferidas no processo civil brasileiro. Representa a adoção pelo nosso sistema do princípio do duplo grau de jurisdição. Nestes termos, a definição apresentada por Humberto Teodoro Júnior, aspas, o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição para levar a causa ao reexame dos tribunais de segundo grau, visando a obter uma reforma total ou parcial da decisão impugnada ou mesmo sua invalidação. Na tradição processual em que nos inserimos, que remonta ao direito romano, a apelação foi o primeiro recurso que se concebeu e, por muito tempo, o único. De início, em Roma, o juiz, árbitro, era investido em sua função por uma designação das partes que o escolhiam. Com o fortalecimento do poder público, a função jurisdicional foi sendo progressivamente posta sob o controle do imperador, que passou a designar os juízes que julgariam as causas. Quando uma parte não estava satisfeita com o resultado, apelava ao imperador. Afinal, o juiz atuava por delegação dele, do imperador, época em que nós tínhamos um Estado personificado na figura do imperador, do rei, do monarca. A apelácio originalmente servia apenas para impugnar o resultado final do processo, e especificamente, quando se pretendia sua reforma, a revisão do seu conteúdo, e não sua invalidação, para o que se usava um remédio civil de caráter não recursal, a restitutio in integrum. No direito comum, o processo torna-se bem mais complexo, com sucessivas fases resolvidas por sentenças interlocutórias. Contra cada uma delas cabia uma apelácio. Posteriormente, foram sendo concebidos diferentes recursos para essas diferentes situações. Mas a apelação tradicionalmente manteve-se como remédio recursal contra a sentença final. Evidentemente, tudo isso depende de uma definição do direito positivo, mas o legislador tende a seguir essas tradições. Até por isso, a apelação constitui o paradigma dos demais recursos ordinários, em sentido amplo, ou seja, seu regime jurídico, em linhas gerais, serve de padrão subsidiário para as outras espécies de recursos de natureza ordinária. Por exemplo, as regras de extensão de profundidade do efeito devolutivo, veiculadas na parte do Código dedicada à apelação, artigo 1013, a rigor constituem, com as devidas adaptações, as diretrizes também aplicáveis ao agravo de instrumento, ao agravo interno, ao recurso ordinário em sentido estrito. Trata-se, portanto, de uma possibilidade de aplicação subsidiária, no que for compatível, da disciplina da apelação aos demais recursos ordinários. Objeto da apelação. O recurso de apelação é, em regra,
interponível contra as sentenças proferidas em processos de conhecimento, de execução ou de tutela de urgência. Para efeito de interposição da apelação, não importa de que tipo de processo ou de procedimento se trate. Cabe a apelação de sentença proferida em qualquer tipo de procedimento, seja ele comum ou especial. É apelável sentença proferida tanto em jurisdição voluntária quanto em jurisdição contenciosa. No processo sincrético, adotado no ordenamento brasileiro, a apelação cabe contra sentenças proferidas em qualquer de suas fases. Na fase antecedente de tutela de urgência, na fase de conhecimento ou na fase de cumprimento de sentença. As hipóteses em que não cabe apelação contra a sentença são absolutamente excepcionais. Contra as sentenças proferidas em execuções fiscais e respectivos embargos de valor inferior a 50 OTN, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, em vez de apelação cabem embargos infringentes, recurso que é julgado pelo próprio órgão prolator da decisão, como mencionamos lá no tópico da teoria geral dos recursos. É o que está previsto no artigo 34 da LEF, Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980. Na produção antecipada de provas, a sentença é irrecorrível, exceto quando indefere integralmente a antecipação probatória, a teor do parágrafo 4º do artigo 382. Casos como esse, reitere-se, são de todo incomuns no ordenamento. Mas, embora a apelação seja sempre interponível em face de uma sentença, ou melhor, no momento em que há uma sentença, ela não se presta apenas a impugnar o conteúdo decisório de sentenças. As decisões interlocutórias, em regra, não são recorríveis de modo imediato e autônomo no curso do processo. Há um rol taxativo de interlocutórias, desde logo agraváveis, que estão previstas no artigo 1015. Em contrapartida, o artigo 1009, em seu parágrafo 1º, prevê que também pode ser objeto da apelação a decisão interlocutória que não se enquadre naquele rol do artigo 1015, logo as decisões interlocutórias que não sejam agraváveis. Assim, as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão interlocutória não agravável não são imediatamente atingidas pela preclusão, pois podem ser arguidas em preliminar de apelação, interposta contra a sentença ou nas contrarrazões. E nesse segundo caso, em que nas contrarrazões o apelado suscita a questão, a impugnação da interlocutória não constituirá um recurso adesivo. Terá o valor de um recurso próprio e autônomo, pois, se não fosse assim, a parte final do parágrafo 1º do artigo 1009 seria desnecessário. Bastaria a regra do parágrafo 2º do artigo 997 ao disciplinar o recurso adesivo. Isso significa que o conhecimento dessa impugnação à interlocutória pelo tribunal não ficará com a sua sorte atrelada ao conhecimento da apelação do adversário, como ficaria o recurso adesivo, que é um recurso acessório ao principal. Vale dizer, se a apelação for inadmitida ou se o recorrente dela desistir, a impugnação à interlocutória contida nas contrarrazões não seguirá necessariamente o mesmo destino que o recurso principal. Subsistindo o interesse de agir, a impugnação recursal contida nas contrarrazões será apreciada pelo tribunal, independentemente do desfecho da apelação. Além disso, é possível que a parte que foi integralmente vitoriosa na sentença interponha uma apelação exclusivamente para impugnar uma questão antes decidida por interlocutória não agravável, em relação à qual ela foi sucumbente e que não ficou prejudicada pela sentença final. Haverá casos em que se configurará o interesse recursal para isso. Pense-se no seguinte exemplo: o autor, em um dado momento do processo, foi condenado por litigância de má-fé em decisão interlocutória. Não há previsão de agravo de instrumento para esse caso. Ao final, ele, o autor, é integralmente vitorioso pela sentença que venha a ser proferida no processo. Não tem do que recorrer quanto a esse pronunciamento, quanto ao conteúdo da sentença, mas permanece aquela anterior condenação por litigância de má-fé imposta por decisão interlocutória. O autor pode nada fazer num primeiro momento e depois, se o réu apelar, suscitar nas contrarrazões o reexame da interlocutória que o responsabilizou processualmente. Mas nesse caso, se o réu não apelar, será impossível ao autor discutir recursalmente a condenação que sofreu. Então,
ele pode preferir desde logo apelar para o tão só fim de rediscutir aquela decisão interlocutória. Por outro lado, se for decidida na sentença uma questão que, se fosse decidida por interlocutória, ensejaria agravo, o recurso contra ela cabível será a própria apelação. É o parágrafo 3º do artigo 1009. Por exemplo, se a exclusão de um litisconsorte se dá no curso do processo, ela é agravável, é a teor do inciso 7º do artigo 1015 do CPC. Mas, se na sentença o juiz exclui um litisconsorte e também julga o mérito, caberá um único recurso contra esses dois capítulos, que é a apelação. Essa regra é ainda reiterada relativamente à concessão, confirmação ou revogação de tutela de urgência, no parágrafo 5º desse artigo 1013. Então vamos ficando por aqui, meus amigos. Vamos tratar a partir do próximo vídeo desses outros tópicos ainda sobre a apelação, a legitimidade, o interesse recursal, os vícios que se podem alegar com a finalidade de corrigir, portanto, na apelação e algumas outras considerações que veremos a seguir, tá certo? Então vamos ficando por aqui, por hora é só. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.